Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, família Orações e Canções, eu sou o seu Padre Douglas. Hoje, dia 26 de fevereiro, sábado, iremos refletir o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Família Orações e Canções, nestes versículos, Marcos proclama que só uma confiança igual à da criança permitirá alguém viver de acordo com as exigências de Jesus nos relacionamentos concretos do dia a dia. Ser como criança. Às vezes não compreendemos isso por causa do aspecto negativo, isto é, a infantilidade, o egoísmo que a criança tem de querer ser sempre o centro do mundo, o centro das atenções. E nós percebemos muito isso, né? Quando nós visitamos alguém que tem uma criança e ela fica o tempo todo chamando atenção, querendo ser o centro das atenções ali. Mas Jesus aqui indica o lado positivo, o lado da confiança e a espontaneidade. A criança se entrega completamente a Deus. Eu dou um exemplo da criança dentro da igreja. Ela consegue enxergar coisas que nós adultos não conseguimos. Ela tem uma intuição mais aflorada. Eu lembro aqui, dou esse exemplo, um dia que eu estava conversando, fazendo uma reunião, e depois apareceu uma criança que ainda não tinha entrado na catequese. Então ela olhou para o crucifixo e o semblante dela ficou de tristeza e me perguntou por que aquele homem está sofrendo tanto. Ele está sofrendo muito, aquele homem lá. E obviamente ali eu dei uma catequese para ele. Então uma simples imagem a criança consegue perceber algo sempre de mais profundo. Depois um outro exemplo, uma mulher que me falava que ela lembra que na infância dela, ela enxergava o altar, o presbitério, como se estivesse cheio de anjos, lá na infância dela. Então ela percebia tudo diferente. Então realmente as crianças têm essa intuição aflorada, uma sensibilidade para o divino, uma entrega que realmente é muito bela. Jesus está rodeado das crianças, nos diz o texto. As mães tinham vontade de levar os filhos a Jesus, porque sentiam que uma força saía dele, queria que Jesus as abençoasse. Então uma força saía de Jesus. Uma mulher com hemorragia, o próprio Jesus diz, né? Senti uma força saindo de mim, quem me tocou? Existe então algo nas crianças que as levam a se jogarem, se entregarem com confiança. E é interessante isso, né? Quando nós percebemos o pai que pega a criança ainda na primeira infância e coloca no lugar mais alto, numa mesa, e fala assim: pula, filha. E a criança sorri e pula, salvo. Naquela confiança de que o pai não vai deixar cair no chão. Porque naquele momento o pai é o super-herói, é tudo. É uma extrema confiança, relação de confiança. Então perceba, quando o pecado entrou no mundo, isso manchou a humanidade. Porém, nós vamos perceber que isso também deixou em nós o medo de se entregar por completo a Deus. Lá no Jardim do Éden,
Adão e Eva possuíam os dons protonaturais, ouviam a Deus, mas no livro do Gênesis, capítulo 3, quando Adão e Eva pecam e Deus se aproxima, eles sentem vergonha, eles se escondem atrás dos arbustos, quando eles ouvem os passos de Deus. Ali eles perderam a simplicidade de coração própria de uma criança. Portanto, percebam como é profundo o Evangelho que acabamos de ouvir. E que no Evangelho, os discípulos mais uma vez evitam ouvir a verdade. Eles repreendem as pessoas de trazerem as crianças até Jesus. Só que Jesus se compadece dessas crianças, Jesus tem compaixão dos pequeninos e por isso exorta os discípulos. Quando Jesus ensina que o reino de Deus só pertence aos que são tão necessitados e receptivos quanto as crianças, versículos 14 e 16, Jesus está convidando-nos a aprofundarmos mais na compreensão da nossa impotência humana. Somente assim o poder do Pai pode viver em nós. Portanto, a aceitação positiva da própria impotência e do poder de Deus deixa-nos bem próximos da experiência de ter o reino de Deus estabelecido no coração. Como Jesus irá dizer na passagem seguinte do Evangelho, para os homens é impossível, mas para Deus não, pois a Deus tudo é possível. É interessante, como a humildade, a simplicidade, uma das crianças, tocam o coração de Deus. Santa Teresa d'Ávila, num determinado momento, começa a pensar nisso, porque a humildade e a simplicidade tocam tanto o coração de Deus. E no momento de intuição divina lhe vem a resposta, porque a humildade é a verdade e Deus é a verdade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Por isso, Senhor, neste momento, eu quero fazer uma oração e dar uma bênção especial a essa pessoa que está me ouvindo agora. Eu te peço, Senhor, que o teu poder possa viver nesta pessoa que está me ouvindo, que a humildade e a simplicidade possa fluir, que tudo aquilo, Senhor, que faz com que não tenhamos a confiança necessária em Ti possa fragilizar, perder as forças, porque nós queremos, Senhor, sentir o Teu amor pleno. Então, Senhor, eu apresento a vida dessa pessoa e te peço uma bênção especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por ouvir essa reflexão. Não deixe de compartilhar com outras pessoas, de dar o seu joinha, de se inscrever no nosso canal. Vamos fazer com que a evangelização aconteça, para que mais corações possam reconhecer a impotência e ao mesmo tempo o poder de Deus. Amém.